Capítulo 151 – O medo dos demônios. Duncan se abaixou para verificar. Na verdade, era a freira, aquela que estava conversando com Duncan e Shirley há pouco tempo e que teoricamente estava orando no salão principal. Mas agora ela desabou aqui, morta perto da entrada da igreja subterrânea. Mesmo até o último momento, quando Duncan empurrou a porta, ela estava, de fato, fisicamente encostada na porta. Pelo que ele sabia, a freira estava tentando impedir que algo invadisse a igreja subterrânea e sofreu combates ferozes antes de cair. É como se ela tivesse acabado de morrer. Shirley se atreveu a se aproximar e colocou a cabeça para fora da figura de Duncan. Sim, parece que não faz muito tempo que ela morreu, e até, Duncan disse, estendendo a mão e colocando a mão no braço da freira, até a temperatura está quente. O corpo na entrada do santuário subterrâneo ainda estava quente, e as manchas de sangue no corpo com cicatrizes ainda não haviam secado, o que deu até mesmo a Duncan a sensação de que a batalha ainda estava acontecendo quando ele e Shirley acabaram de entrar na igreja. Talvez a freira ainda estivesse respirando durante a exploração. Mas isso é impossível. A igreja estava abandonada há 11 anos. Qualquer que seja a visão que tenha causado a sua destruição, também deve ter ocorrido naquela época. Não havia como a freira estar viva durante todos esses anos. Duncan assumiu uma expressão sombria enquanto se levantava lentamente e olhava em volta. A capela subterrânea desta igreja comunitária era apenas um porão espaçoso, como ele pensava. Não havia luzes aqui, e até mesmo as lamparinas a óleo e a gás que deveriam afastar os maus espíritos foram apagadas. Se não fosse pela luz fraca que descia das escadas, seria uma escuridão completa aqui. No entanto, ele ainda conseguia distinguir os contornos fracos da estátua da deusa no final, com várias escrituras penduradas na parede. Duncan passou por cima do corpo da freira, procurando vestígios de batalha no porão. Ele viu os amassados nas paredes e colunas, os buracos feitos pelas balas e os vestígios de queimaduras pelas chamas. Todos eles deveriam sobrar da batalha. Mas ele não encontrou o inimigo, o invasor, que a freira lutou desesperadamente antes de morrer em batalha. Ele então virou a cabeça e olhou para o cão escuro, que seguia atrás de Shirley e observava cautelosamente a sala também. Cachorro, o que você pode ver? Traços de tempo e espaço sendo severamente distorcidos, não parece ter o efeito de realidade sobreposta, como nos níveis superficiais. No entanto, a verdade é que o tempo e o espaço são muito mais distorcidos aqui do que em qualquer outro lugar da igreja. O tom de Dog era particularmente sombrio ao falar. Como o único especialista sobrenatural no esquadrão de 3 pessoas, sua análise foi obviamente muito mais organizada do que o palpite cego de Duncan. Todo o santuário subterrâneo aos meus olhos está envolto em uma camada de névoa, e o tempo e o espaço errados substituíram completamente realidade. Mas, não encontrei nada além do fenômeno da distorção do espaço-tempo. E os intrusos, que atacaram aqui? Duncan franziu a testa. Aquela freira não pode estar aqui para lutar contra o ar, certo? Não há intrusos, Dog fungou, embora não tivesse sistema respiratório, nenhum cheiro de vivo, nem cheiro de mortos ou demônios. Falando sobre isso, ele fez uma pausa e acrescentou: por favor, acredite no meu julgamento a esse respeito. A melhor coisa que nós, cães, fazemos é caçar. Distinguir o cheiro de uma presa no ambiente é a habilidade básica de um predador, a menos que... Duncan ergueu as sobrancelhas. A menos que... Dog rapidamente olhou em volta como se de repente ficasse muito cauteloso e alarmado. A menos que algo do subespaço tenha saído daqui, não consigo rastrear tal coisa, mas se for algo do subespaço, você deveria estar mais familiarizado com esse assunto do que eu. Quando Duncan ouviu isso, seu rosto imediatamente parou devido ao quão inesperado isso foi. Desculpe, não estou familiarizado com isso. Dog rapidamente abaixou a cabeça. Se você disser desconhecido, então não é familiar. Duncan pensou um pouco e compreendeu que o cão negro não acreditou na sua negação.
Infelizmente, ele não tinha desculpa porque realmente não sabia nada sobre o subespaço. Ele se lembrou da fenda que viu quando observou a estátua no salão principal da igreja, a luz e a sombra caóticas vazando da fenda e as estranhas visões que teve no fundo do navio. Subespaço, é realmente algo do subespaço que saiu. Se é realmente algo que ficou sem subespaço, Duncan franziu a testa como se estivesse falando sozinho. Como eles conseguiram invadir diretamente o salão de orações principal de uma igreja da tempestade? Um lugar como este não deveria ser o mais seguro. A julgar pelos rastros e pistas, os intrusos não atacaram de fora, mas apareceram diretamente dentro do prédio. Isso está além da minha compreensão. Dog balançou a cabeça. O segredo das 4 principais igrejas é uma zona cega de conhecimento para nós, sombra-demônios. Não sabemos muito sobre o subespaço, e são vocês, humanos, que são loucos o suficiente para estudar esse tabu. Os humanos sempre foram uma raça muito ousada, Duncan acrescentou casualmente e olhou para o cão, mas estou um pouco surpreso agora. O mar profundo está intimamente adjacente ao subespaço. Como vocês, demônios, podem ter mais medo do subespaço do que nós, humanos? Esse lugar não deveria ser a mesma coisa que a porta da frente da sua casa. É a mesma lógica de quem mora perto de um vulcão. Você não esperaria que eles bebessem magma, certo? Dog enrolou o rabo atrás da bunda depois de fazer esse comentário, com medo de que a linguagem ofensiva irritasse o grande Capitão Fantasma. Vivemos perto do limite do subespaço, então sabemos melhor do que qualquer mortal que não devemos nos envolver com aquele lugar. Duncan refletiu sobre esse detalhe, descobrindo uma nova pergunta que acabou de surgir: é essa a razão pela qual sua espécie tem tanto medo dos desaparecidos que conseguiram retornar do subespaço? Dog encolheu o pescoço e olhou nervosamente para Duncan. Normalmente ele não responderia a tal pergunta, mas como vem do próprio dono do Vanishit, ele decide ser honesto sobre o assunto. Na verdade, se o desaparecido tivesse retornado do subespaço uma vez, não seria tão assustador. A chave é que a nave continuou indo e voltando entre a realidade e o subespaço. É como testemunhar algo oscilando entre as duas dimensões. Duncan não esperava muito inicialmente, mas depois de ouvir esta nova e importante peça, seu coração ficou atento, oscilando entre o mundo real e o subespaço. Sim, toda vez que o navio penetra diretamente no mundo espiritual e no mar profundo, arrastando tudo que encontra pelo caminho como uma bala de canhão furiosa. Dog obviamente se sentiu desconfortável ao falar sobre isso e se enrolou no chão. Ainda me lembro da cena terrível quando a nave caiu dos níveis superiores como um meteorito. As chamas que envolviam o navio gritavam com as almas distorcidas de vocês, humanos. Até nós, demônios, fomos apanhados na carnificina e tivemos que fugir para todos os lados. Isso aconteceu muitas vezes. Ele esmagou todas as dimensões até cair no subespaço. Então ele voltaria vários dias depois. Imagine ver isso ocorrer em um ciclo de enxágue e repetição, subindo e descendo, subindo e descendo. Até nós, demônios, ficamos traumatizados depois. Dog engoliu em seco com grande dificuldade depois de explicar suas aflições. Curiosamente, foi bom para o cão negro, como se ele tivesse acabado de fazer terapia. Quero enfatizar uma coisa: antes desse evento, nós, demônios, não sabíamos o que era o medo. Nossos instintos sempre foram sobre lutar e lutar, mas depois nossa espécie aprendeu o que o medo significava como emoção. E eu sou uma das partes do Lorde Inferior que teve o medo mais profundo devido a esse evento. Duncan quase ficou sem palavras depois de ouvir a história. Isso, entendo. Agora entendo por que você tem uma sombra psicológica tão grande pairando sobre sua cabeça. Você não sabe disso? Duncan quase quebrou sua fachada e deixou escapar. Como diabos eu poderia saber o que o capitão original fez? Porque sou sempre o bode expiatório de toda a culpa. Mas não importa quão grande fosse a reclamação, ele só conseguia enfiá-la no coração. Provavelmente não prestei atenção na hora. Cachorro. Vendo a aparência devastada deste cão sombrio, Duncan suspirou e acrescentou:
Prestarei atenção na próxima vez. Seu tom era muito sincero, o que deixou Dog a ponto de ser tocado e incapaz de se mover. Por outro lado, o próprio Duncan ficou brevemente preso em pensamentos profundos. Se o que Dog disse for verdade, isso quer dizer que o desaparecido em determinado momento ficou completamente fora de controle. Ele continuou voltando e saindo do subespaço. Fim do capítulo. Capítulo 152, Indeciso. Duncan não esperava que sua pergunta casual revelasse tanto sobre o desaparecido da boca de um cão de caça. Embora ele já tivesse ouvido essa descrição antes, quem poderia imaginar que essa infâmia foi destruída, usando métodos tão simples e cruéis? Uma nave fantasma que oscilava constantemente entre o subespaço e a realidade era como uma bala de canhão viajando entre o telhado e a fundação. Cada vibração danificou o mundo espiritual e o mar profundo, deixando um rastro de carnificina ao arrastar tudo junto com ele para o subespaço. Como cereja no topo do bolo, o incidente também ocorreu durante um longo período. Não é de admirar que um demônio das sombras como Dog tivesse seu medo enraizado em seus ossos. Quem não ficaria traumatizado se tivesse que testemunhar algo tão louco? Mas em comparação com a bagunça chocante que o desaparecido fez uma vez, Duncan estava mais preocupado com o navio em si e com o verdadeiro Capitão Duncan. Esse choque foi feito intencionalmente pelo verdadeiro Capitão Fantasma, ou algum tipo de jornada descontrolada causada pela loucura. A cabeça de cabra sabia o que estava acontecendo naquela época. Se tudo isso foi intencional, então qual o propósito que impulsionou essa aventura maluca? O desaparecido, será que ficará fora de controle de novo? Por muito tempo, o desaparecido foi a maior espinha dorsal de Duncan, seu esconderijo mais seguro. A segurança daquela embarcação era igual à sua própria segurança. É a razão pela qual ele explorou o navio fantasma e assumiu o controle. É para garantir sua própria segurança neste mundo estranho e perigoso. Mas agora ele descobre que a maior ameaça era de fato aquele mesmo navio. Serei capaz de puxar uma nave fantasma de volta do subespaço se ela bater direto nela. Depois que a ideia de ser incapaz de controlar a embarcação começou a surgir, o homem ficou profundamente abalado. Ele não é delirante o suficiente para acreditar em uma história baseada apenas em boatos, mas há aquela porta na cabine mais baixa do Vanishit. E a maneira como a cabeça de cabra reagiu depois de saber que havia uma rachadura aberta. Não há dúvida sobre isso. O subespaço nunca parou de chamar os desaparecidos. Sempre tentou convertê-lo novamente em loucura, como disse Dog. Respirando fundo para acalmar à força seu humor irritado, o homem cerrou o punho e se sentiu impotente. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não tinha a capacidade de se intrometer em questões relacionadas ao subespaço no momento. Ele sabia muito pouco e não tinha mão de obra. Talvez as 4 principais igrejas pudessem ajudar, mas isso fica para outra data. Vamos nos concentrar no que está aqui primeiro. Duncan balançou a cabeça para descartar a armadilha que ele mesmo fez. Se algo do subespaço realmente invadiu esta igreja subterrânea, então as coisas de 11 anos atrás são muito mais complicadas do que todos supunham. Ele levantou a cabeça e olhou para a porta que não estava mais lá. A freira aqui se barricou aqui antes de morrer em batalha, provavelmente para evitar que a coisa saísse correndo. Mas será que uma simples porta pode impedir a saída de um invasor do subespaço? A invasão do subespaço também é situacional, disse Dog pensativamente. Na maioria dos casos, o mundo real é protegido pelos deuses. Tudo bem, admito que não gosto muito deles, mas eles protegeram efetivamente os mortais de muitos seres perigosos. Como uma sombra do subespaço, eles devem primeiro localizar um meio antes de influenciar o mundo real. Pode ser um item poluído, um corpo carnal ou até mesmo o coração humano. Enquanto Dog continuava, ele parou de repente e olhou nervosamente para Duncan. Que sombra invasora do subespaço! Na minha opinião, você é a maior ameaça de todas aqui, caramba! Continue, e depois...
Duncan, o invasor ambulante do subespaço, pressionou sem saber o que ele representava. Eu quero dizer, invasões subespaciais normalmente podem ser bloqueadas pelas instalações sagradas nas igrejas. E como a invasão não vem do corpo principal, basta cortar a conexão para pará-la. Claro. Dog engoliu em seco ao chegar a esta parte, o preço necessário para fazer isso é outra questão inteiramente por si só. Entendo, então foi isso que aconteceu, Duncan assentiu com indiferença. Ao encarar a freira que havia caído no chão, seus olhos agora mostravam admiração, ela deve ter feito tudo o que pôde para evitar que aquele desastre explodisse ainda mais. Mas ela provavelmente não teve sucesso, certo? A voz de Shirley veio de repente de lado. Devido aos assuntos discutidos serem muito sofisticados ou assustadores, a garota não encontrou uma chance de se intrometer até agora. 11 anos atrás, o incêndio ainda aconteceu. O incêndio há 11 anos foi causado pelo fragmento do Sol, mas encontramos vestígios de uma suspeita sombra subespacial nesta igreja. Não está claro como essas duas coisas estão relacionadas. Duncan balançou a cabeça, então ele pareceu ter pensado em algo e lentamente chegou à estátua da deusa no centro do santuário subterrâneo. Mas, de repente estou bastante curioso sobre uma coisa. Ele levantou a cabeça e olhou para a face de pedra ligeiramente diferente daquela no andar principal. Sobre o que você está curioso? Shirley o seguiu, olhando cautelosamente para a estranha estátua também. Essa deusa da tempestade, o que ela estava fazendo durante tudo isso? Duncan ergueu a mão e apontou para a estátua. A igreja foi invadida, o padre morreu em batalha e apenas um remanescente de alma fantasma foi deixado de fora. Por que os deuses aqui não reagiram? No mínimo, ela deveria ter alertado seus crentes sobre os perigos e ameaças aqui. Por que não enviar ajuda? Não sei muito sobre os deuses, mas este assunto é realmente um pouco suspeito, resmungou o cachorro ao ouvir isso. Embora a ligação entre os deuses e o mundo terreno não seja estreita, eles estão sempre preocupados com os seus respectivos santuários. Estes edifícios onde os seguidores se reúnem são como as âncoras dos deuses e do mundo terreno. Agora que uma das âncoras foi desconectada silenciosamente por 11 anos. É estranho que nada tenha sido feito. Duncan refletiu novamente antes de levantar a mão direita. Esfregando o dedo, ele convocou uma pequena chama da ponta para iluminar a estátua. O que você vai fazer? O cachorro começou a tremer e sacudir a corrente enquanto se encolhia para trás. Se alguém não consegue tomar uma decisão, basta acender uma pequena fogueira. Duncan dá um sorriso travesso, talvez a queimadura arraste algo que está escondido aqui. Dog ficou chocado com o que ouviu. Querendo lembrar ao chefe que esta é a igreja de um deus, o cão negro parou no último segundo após relembrar a situação. Ele não tinha o direito de deter uma sombra do subespaço. Além disso, a igreja já havia caído. O que há para protestar? No entanto, isso não significa que Dog não tomaria medidas de proteção. Ele se distanciou silenciosamente de Duncan e arrastou Shirley junto. Se realmente houvesse um castigo divino sendo ouvido, ele e Shirley não seriam capazes de suportá-lo. Duncan notou o movimento de Dog, mas não se importou. Claro, ele também não queria atrair a atenção da deusa da tempestade, mas agora há pouco no salão principal da igreja, ele já havia confirmado que este santuário já havia erodido a ponto de não ter retorno. Então, se algo estava vigiando a igreja, só poderia ser alguma força maligna. O fogo fantasma queimou silenciosamente enquanto caía no chão como uma gota d'água. É nebuloso e ilusório, ondulando rapidamente pelo chão do santuário para preencher instantaneamente toda a sala. No entanto, tão rapidamente quanto se espalharam, as chamas se extinguiram silenciosamente quando chegaram ao fim. Shirley e Dog trocaram olhares estranhos e, depois de um longo tempo dessa estranheza, Shirley finalmente quebrou o silêncio. O que você encontrou? Com alguma surpresa, Duncan olhou para a pequena chama que ainda saltava em seus dedos. Não há realmente nada aqui? Ou dizer, o poder das chamas não é suficiente para abrir a cortina que envolve aqui.
Ele franziu a testa e, neste momento, um murmúrio muito leve, quase alucinatório, de repente entrou em seus ouvidos. Quem está aí? Duncan se assustou e de repente olhou na direção de onde veio a voz. É a estátua de Gomona, parada silenciosamente na escuridão, como sempre. Fim do capítulo. Capítulo 153, Bloqueio de tempo e espaço. Na escuridão, a estátua da deusa da tempestade Gomona continua quieta no centro da igreja subterrânea, coberta com tule e com vista para o mundo terreno. É claro que, de acordo com distinções doutrinárias estritas, a deusa, no santuário subterrâneo era o outro lado de Gomona, deveria ser chamada de donzela da tranquilidade. Duncan olhou para a escultura de pedra fria, certo de que não tinha ouvido mal a voz. Parecia o sussurro de um sonho, ilusório, mas real. No entanto, Shirley e Dog, que estavam por perto, não responderam nada. Aparentemente, só ele ouviu a voz de alguma forma. Senhor, Duncan. Shirley percebeu o comportamento estranho do homem, fazendo seu corpo tremer e se agarrar ao cão. Você encontrou alguma coisa? Diga, você ouviu alguma coisa agora? Duncan casualmente apagou a chama na ponta dos dedos e perguntou. Ele se aproximou da estátua em busca de esquisitices. Ouvi alguma coisa? Shirley e Dog trocaram olhares e ambos balançaram a cabeça em uníssono. Não. A deusa não respondeu à abordagem de Duncan e o deixou preocupado que pudesse ter sido um pouco imprudente desta vez. Ele presumiu que a conexão da deusa havia sido cortada com esta igreja devido a nada ter acontecido quando eles invocaram Dog. É a principal razão pela qual ele se soltou e enlouqueceu. Pensar que ele realmente atrairia a atenção de Gomona era algo que ele não esperava. Preciso manter uma guarda melhor da próxima vez. Isso é muito imprudente. E enquanto refletia sobre o erro cometido internamente, o Capitão Fantasma teve outras perguntas que surgiram. Olhando para a situação desta igreja, este local estava obviamente abandonado e esquecido. Pelo menos antes de Shirley e eu entrarmos, a conexão de Gomona também foi bloqueada, já que ela não reagiu à minha chama. Então o que está acontecendo? Em vez de apagar completamente a conexão da deusa com a igreja, minhas chamas fortaleceram a conexão depois que ela queimou. Quanto mais Duncan pensava nisso, mais confuso ficava. No entanto, ele não se debruçou sobre o assunto por muito tempo. No final, ele não tinha certeza se o sussurro vago agora era genuinamente a voz de Gomona ou não. É apenas especulação da parte dele, e a prioridade continua sendo o que fazer com a igreja aqui. Depois de tantas descobertas, Duncan obteve informações suficientes para concluir que este é um nó importante para o véu que cobre o sexto bloco. Ele adoraria abrir a cortina, mas nem ele nem Shirley tinham o poder para fazê-lo. Bem, tecnicamente ele poderia, mas a transferência de poder foi limitada devido à distância do desaparecido. Depois de pesar suas opções, Duncan teve uma vaga ideia do que fazer. É hora de ser o entusiasmado senhor. Duncan, novamente. Esta igreja está escondida até hoje, e alguma força inexplicável impediu que olhares indiscretos olhassem para dentro, mas e se ele levantasse a tampa à força? Ele está curioso sobre como a igreja da tempestade reagiria e ainda mais curioso sobre o que a deusa da tempestade faria. Já que ele não conseguiu abrir a cortina aqui, por que não divulgar isso no noticiário e deixar outra pessoa fazer isso? É claro que pode não ser suficiente apenas encontrar alguns guardiões noturnos patrulhando para fazer o relatório. A sombra aqui pode simplesmente matar o primeiro grupo de investigadores que chegar. Agora, qual é o método mais confiável e eficaz para colocar isso nas notícias? Isso é algo que vale a pena deliberar. Depois de pensar sobre suas opções, Duncan inconscientemente deu um sorriso. Esse era o sorriso de uma pessoa feliz planejando algo divertido. Infelizmente para Shirley e Dog, esse sorriso não escapou de seus olhos, principalmente deste último, que havia preso o rabo atrás da bunda. Senhor Dan Duncan, você tem algo em mente? Cachorro gagueja isso. Não é nada demais. Estou apenas planejando fazer uma contribuição para a ordem da cidade.
Duncan acena com a mão como se não fosse nada especial. O cachorro gorgolejou como se tivesse acabado de comer um limão, pensando que nem um único demônio no fundo do mar acreditaria nesse ditado. Agora mesmo, o chefão estava obviamente planejando coisas sinistras. Ele tem certeza disso com base naquele sorriso assustador. Ok, não há mais nada para ver aqui agora. Duncan não se importou com as reações de Shirley e Dog e se virou para dar uma última olhada no rosto de Gomona. Depois de deixar um olhar significativo, ele conduziu os dois para começarem a ir. Este lugar não é adequado para ficar mais tempo. O grupo se moveu rapidamente, mas pouco antes de sair da sala subterrânea, Shirley não pôde deixar de parar e perguntar: Senhor Duncan, isso, e essa freira morta? Duncan também parou e olhou silenciosamente para a senhora que morreu em batalha. Ela ainda era muito jovem, tão jovem que é uma pena que um destino tão ilícito tenha acontecido com ela. Mas então Duncan de repente percebeu um problema. Freira. Por que é uma freira quem guarda a igreja? Em circunstâncias normais, não deveria haver uma equipe de guardiões especialmente treinados estacionados aqui? Ele se lembrou do que tinha visto no salão principal. O grupo de guardiões parecia ter morrido no salão principal da igreja. Eles não foram mortos em batalha, pelo menos não em uma luta. Em vez disso, eles morreram repentinamente enquanto oravam no banco. Então freira aqui. Em vez de supervisionar as orações, ela está aqui sozinha e travando uma batalha sozinha com uma espada enorme. Nada disso fazia sentido. Sinto muito, não posso fazer você descansar. Você terá que ficar aqui um pouco mais. Talvez alguém venha investigar e descobrir a verdade mais tarde. Duncan disse suavemente para o corpo da freira. Para ele, era necessária a mão de um profissional nesse assunto. Com a decisão tomada, Duncan não deu mais espaço para protelar. Colocando a mão na garota, ele começou a empurrar Shirley para fora com a garota protestando: Ah, vamos mesmo deixá-la aqui. Chama-se preservação da cena do crime. Duncan não olhou para trás. Vamos lá, a investigação aqui ainda não terminou, mas também não precisamos fazer isso nós mesmos. Shirley apenas assentiu e seguiu as instruções do Capitão Fantasma. O grupo de 3 subiu rapidamente as escadas, mas pouco antes de saírem, um leve rangido veio de trás deles. Duncan parou abruptamente e voltou a cabeça para a fonte. É uma porta de madeira escura com aço reforçado e rebites. Padrões de runas sagradas também estavam levemente gravados na maçaneta da porta. Shirley também olhou para trás depois que pararam, o que fez com que seus olhos se arregalassem de horror. A porta, Shirley ergueu o dedo e apontou para a porta, com a boca entreaberta por não saber o que dizer. Eu posso ver isso. Duncan interrompeu a garota, depois voltou para a porta de madeira escura que deveria ter queimado devido ao fogo fantasma. Ele tentou empurrar suavemente como no primeiro round. Está trancada e claramente há algo segurando a porta do outro lado também. Duncan não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas depois de alguns segundos de contemplação, resistiu à vontade de acender outro fogo. Eles já tinham uma ideia geral do que aconteceu lá dentro, e a estranheza aqui o fez desistir de qualquer vontade de continuar tentando. O espaço distorcido aqui é muito forte. Ao mesmo tempo, na principal catedral da tempestade da Cidade Alta, Vanna acabara de terminar sua rotina diária de orar a deusa com seus subordinados. Em seguida, seria necessário fazer alguma papelada dentro do arquivo da igreja. De certo modo, a biblioteca não continha apenas as obras administrativas da igreja, mas também a história da planta. Fim do capítulo. Capítulo 154, Arquivos. O arquivo da igreja foi administrado por um padre idoso em seus últimos anos. Pela natureza de sua profissão, o idoso tinha um certo corcunda devido aos ferimentos anteriores e ao cheiro constante de óleo e engrenagens. Neste momento, o velho padre estava sentado atrás de uma mesa circular fosca e concentrado em uma criação mecânica em sua mão. Era um item que parecia um cubo de Rubik e, com a ajuda de algumas ferramentas engenhosas, ele o desmontou em uma pilha de peças para exame mais aprofundado.
Quando Vanna se aproximou, seu corpo alto havia bloqueado a luz da lamparina ao lado do velho padre, fazendo com que este olhasse para quem se aproximava. Ah, é Vossa Excelência. Que ajuda posso oferecer hoje a partir desses ossos antigos? Gosto de saber onde estão os registros dos vários desastres e acidentes de 1889. Vanna acena para o veterano como forma de dizer olá. Registros de desastres de 1889. O velho padre cantarolava enquanto batia na larga mesa circular. No instante seguinte, um leve som de fricção mecânica veio de baixo, seguido pelo recuo do tabuleiro da mesa para revelar uma máquina com muitos mostradores e pás digitais redondos. Acompanhado pelo rangido da máquina em funcionamento, o velho padre começou a operar esta delicada máquina com a ajuda daqueles remos e mostradores digitais. Depois de inserir as informações necessárias, Vanna ouviu o ruído baixo e característico de máquinas maiores funcionando sob seus pés. Através do piso vibrante, onde inúmeras engrenagens e hastes funcionavam alegremente com vapor, ela ouviu o esperado ding nítido do dispositivo mecânico na frente. Com esse som, uma fita impressa foi cuspida por uma abertura próxima ao operador. A partir deste caminho, vire à esquerda no terceiro corredor de estantes e depois à direita no final. Uma das ilhas iluminadas é aquela que você procura. Os registros não estão organizados, então é uma bagunça. Tudo, desde grandes eventos até pequenos acidentes a vapor, foi registrado lá. Toque a campainha se precisar de mais ajuda. O velho padre disse enquanto entregava o bilhete com sua mão protética. É uma construção de latão com delicadas peças de trabalho que chegam até o ombro. Vanna, é claro, não perdeu a mão perdida do guardião, que estava escondida da vista até agora devido às mangas compridas. Esses veteranos não eram incomuns no departamento civil da Igreja Storm. Aqueles que lutaram na linha de frente contra as sombras deste mundo são todos assim. Na maioria das vezes, eles têm que sacrificar sua carne e sangue em batalha. Quando não puderam mais servir a igreja como combatentes, o melhor lar para esses antigos servos foi a retaguarda dos departamentos civis. Neste caso, o velho padre claramente perdeu um membro e agora usa uma prótese mágica movida a vapor em seu trabalho. Num certo sentido, isto seria naturalmente considerado um tratamento preferencial para antigos soldados que poderiam usufruir de um emprego relativamente tranquilo e bem remunerado. Entretanto, em outro sentido, é também um excelente uso para alocar talentos. Seus corpos podem ser inadequados para a batalha, mas suas vontades são fortes, e o trabalho de guardar livros e arquivos sempre exigiu uma vontade forte. Um traço de respeito apareceu no coração de Vanna ao pegar o papel com as duas mãos. Obrigada. Lembre-se de arrumar os livros depois de lê-los e não toque nos livros que não estão na lista, o velho padre acenou com a mão. Há muitos livros aqui que não são tocados há muito tempo. Melhor não para eles. Depois disso, ele voltou ao seu trabalho e ignorou Vanna sutilmente. A inquisidora não se importou e apenas pegou a fita de papel com a longa lista de livros impressa. Ela caminhou em direção às profundezas dos arquivos, onde rapidamente se viu diante de uma série de estantes altas o suficiente para serem descritas como majestosas em ambos os lados. Por um momento, Vanna até se imaginou enfrentando um desafio de iniciação de guardiões aqui, sendo os regimentos os guardiões e ela a nova recruta. Em pouco tempo, a senhora encontrou as estantes mencionadas pelo velho padre. Uma fileira de pequenas lâmpadas iluminava as estantes para indicar os arquivos que ela poderia folhear. Os arquivos também não eram baixos, mas felizmente Vanna era uma mulher muito alta, então não precisava de uma escada. Isso trouxe grande alívio porque correr com uma escada em uma biblioteca tão grande não era tarefa fácil. Ela respirou fundo, encontrou o início do arquivo na estante, tirou o livro numerado e folheou-o rapidamente. O que ela procurava era simples: o incêndio de 11 anos atrás ou o incêndio embalado como um vazamento de fábrica. Na verdade, esta não foi a primeira vez que investigou este assunto. Como inquisidora, já era sensível a todos os fenômenos inusitados, incluindo o que acontecia consigo mesma.
Depois de descobrir que só ela se lembra do incêndio em sua infância, ela investigou um pouco mais por conta própria, mas essas investigações superficiais não renderam nada. Em pouco tempo, ela rapidamente deixou o assunto para trás e não pensou mais nada. Porque não importa o que acontecesse, ela tinha apenas 12 anos quando sofreu o acidente. Ela não acreditava na deusa nem era uma pessoa de cérebro notável. Não era impossível ter algumas lembranças falsas na mente de uma criança que entrou em pânico e inalou uma fumaça venenosa. Portanto, não demorou muito para ela encerrar o assunto após consultar alguns arquivos públicos. Mas agora, de repente, ela descobriu que ainda havia pessoas na cidade-estado de Plende que haviam vivenciado o incêndio como ela. As dúvidas e inúmeras especulações que haviam sido colocadas em sua mente surgiram instantaneamente, e sua vigilância profissional, como inquisidora, estava gritando freneticamente em sua mente. Foi justamente por essa vigilância profissional que ela rejeitou a sugestão de Heidi de voltar ao antiquário, e esperou tranquilamente até hoje. Aqui, ela poderia investigar os documentos originais que são protegidos pela deusa e não divulgados. A razão era simples: há uma atmosfera perigosa neste assunto. Apagar um incêndio parece fácil, mas na verdade envolve a cognição e a memória de milhares de pessoas em uma escala enorme. Além do mais, também há cultistas envolvidos nas sabotagens daquele ano. Se tudo isso fosse realmente feito por uma mão escondida atrás das sombras, então essa mão nunca ficaria parada observando alguém detectar a verdade. As memórias que permanecem em sua mente, as memórias que permanecem na mente da garota chamada Nina, esses resíduos, são provavelmente omissões dos mentores nos bastidores. A pessoa, escondida nos bastidores, pode não ter descoberto essas omissões ainda, mas se descobriu, ela mesma não estava com medo, mas Nina e seu tio, e a garota chamada Shirley, são apenas pessoas comuns. Por isso, ela rejeitou a sugestão de Heidi na época e pediu à amiga que não voltasse a mencionar o assunto. Por um lado, ela não queria assustar a cobra enquanto investigava em segredo, por outro lado, ela queria evitar envolver inocentes. Até que eu tenha mais informações, não devo dar mais atenção àquela loja de antiguidades do que o necessário. Folheando lentamente o arquivo em sua mão, o humor de Vanna continuou flutuando. Por alguma razão, a sensação de que algo a estava espionando enquanto ela estava aqui, um olho onipresente de origem desconhecida. Naturalmente, isso a deixou irritada e desconfortável, já que este era o reino da deusa. Nenhuma sombra poderia invadir este lugar, pelo menos de acordo com sua própria percepção. Sob essa atmosfera, ela colocou o arquivo de lado e pegou outro ao lado dela enquanto repassava os acontecimentos recentes na cidade. Atualmente, muitos suntistas ativos na cidade foram capturados. Parece que a ação resoluta da cidade-estado dissuadiu efetivamente esses hereges, ou pode ser que os canais em que se infiltraram tenham sido completamente destruídos. Em qualquer caso, os números foram reduzidos significativamente e as prisões sob as catedrais estão lotadas. Melhor ainda, o propósito daqueles hereges do sol que operam nas cidades-estado já foi apurado há muito tempo: procurar o fragmento do sol, que apareceu brevemente há 11 anos e que ainda pode estar escondido em algum lugar. Fragmento do sol, o incêndio de 11 anos atrás. A visão, que Heidi teve um vislumbre no museu antes. Vanna parou de folhear as páginas e algumas pistas que não haviam chamado sua atenção de repente se juntaram, tornando-se cada vez mais proeminentes à medida que ela começou a examinar novamente o fogo em sua memória. Há uma conexão por trás desses eventos: o incêndio de 11 anos atrás é definitivamente real. A jovem inquisidora engasgou levemente e, ao mesmo tempo, seu olhar inadvertidamente varreu algumas palavras do arquivo. ... No dia X no mês X, bloco XX, ocorreu um terrível incidente de adoração herética. 3 moradores construíram um altar em sua casa, sacrificaram sangue e oraram por alguma coisa maligna que não está registrada. Isso causou pânico e pesadelos entre um grande número de moradores próximos.
A cerimônia de sacrifício foi eventualmente relatada e destruída, mas as pistas deixadas no local não podiam apontar para nenhum deus ou espírito maligno conhecido. Em teoria, o ritual sacrificial não deveria ter sido eficaz, uma vez que a adoração cega não produz efeitos. Mesmo assim, o ritual funcionou e causou pânico e pesadelos na população local. Investigações de acompanhamento confirmaram que a área havia de fato sido afetada por forças sobrenaturais naquele momento. Fim do capítulo. Capítulo 155 – Suspeita. O olhar de Vanna permaneceu no disco por mais alguns segundos enquanto seu faro aguçado captava o cheiro de uma trama. Sacrifícios heréticos apareceram repentinamente entre os cidadãos comuns, o alvo das oferendas apontava para uma existência desconhecida e o ritual acabou atraindo a atenção de forças sobrenaturais apesar de não atender aos critérios. No entanto, apesar de todas essas anormalidades, nenhuma investigação de acompanhamento foi realizada. Foi então que um lampejo de clareza atingiu a mulher. Largando o arquivo em mãos, ela abriu apressadamente outro disco que acabara de ler. Foi também em 1889, mas um pouco antes do vazamento da fábrica, ocorreu um ataque armado na Cidade Baixa, que foi controlado pela polícia durante o dia. Esses casos normalmente não seriam mantidos no arquivo da igreja, já que tratavam apenas do sobrenatural, mas aqui estamos. Segundo os autos, a vítima era um cliente que sofreu um colapso mental dentro da loja. O suspeito insistiu que viu a sombra da blasfêmia na janela e revidou com uma faca. Isso fez com que os funcionários revistassem a loja. Lá, eles encontraram símbolos de sacrifício gravados nas paredes do porão. No entanto, ninguém conseguiu descobrir a quem se destinavam as ofertas. Depois, através de interrogatório, soube-se posteriormente que o dono da loja realizava sacrifícios em particular devido a alguma orientação desconhecida. Este também era um ritual de sacrifício aleatório, que era teoricamente impossível de ter efeito, uma vez que não tinha um alvo de adoração adequado. Apesar desse fator crucial, posteriormente ocorreu insanidade em pequena escala na vizinhança. Vanna franziu a testa diante da semelhança entre os dois acontecimentos. Superficialmente, pode parecer que tem pouco a ver com o vazamento na fábrica de 11 anos atrás, e eles não correspondiam em nada em termos de tempo. No entanto, seus instintos lhe dizem o contrário. Como principal inquisidora da Igreja da Tempestade, seus instintos são uma extensão de seus poderes sagrados. Se estiver soando um alarme, ela deve confiar nele. Depois de não encontrar mais nada, ela devolveu os dois arquivos e continuou vasculhando os documentos subsequentes na estante. Desta vez, ela deliberadamente prestou mais atenção e procurou ativamente por registros relacionados ao culto à heresia. Depois de um período de tempo desconhecido, ela parou de repente. Há um terceiro disco. Ocorreu nos limites superiores da cidade e também antes do vazamento da fábrica. De acordo com o que está escrito no relatório, uma empregada que trabalhava para a casa de um homem rico de repente enlouqueceu e atacou a casa, ferindo outros 3 empregados e o dono da casa. Depois, a empregada se trancou no armazém quando o guardião da igreja e a polícia chegaram. Infelizmente, no momento em que as autoridades arrombaram a porta e invadiram, a empregada já havia cometido suicídio com uma adaga usada para esculpir símbolos heréticos nas paredes do armazém. Mais tarde, encontraram evidências no quarto da falecida que apoiavam a alegação de que ela era herege. No entanto, os investigadores encontraram algo errado e deixaram uma nota importante no documento: a oferta apontava para uma existência desconhecida que não está registrada. Esse já é o terceiro. Vanna ficou apenas um pouco preocupada quando encontrou os 2 primeiros casos, agora ela tem certeza absoluta de que está no caminho certo. Ela rapidamente organizou as informações em sua mente, analisando-as de acordo com quando e onde ocorreram. Os eventos foram dispersos, independentes no tempo e não relacionados em localização. Portanto, não deveria haver nenhuma relação teórica entre as partes ou o vazamento da fábrica de 11 anos atrás.
Vanna continuou a vasculhar os arquivos de acompanhamento e não demorou muito para encontrar os documentos sobre o vazamento da fábrica. Foi um grande evento com um impacto abrangente, e o número de hereges capturados na varredura subsequente foi quase o mais alto dos últimos 20 ou 30 anos. Portanto, um arquivo de livro separado foi usado para registrar tudo. O documento grosso era bastante pesado e incluía um grande número de fotos e relatórios de interrogatórios daquela época. Um volume tão grande levaria séculos para ser lido, mas Vanna não teve problemas em folhear tudo. Ela já havia lido isso muitas vezes em outros lugares. Parece que mesmo nos arquivos da igreja não há mais informações sobre o vazamento da fábrica do que as que foram tornadas públicas. Vanna guardou o documento e vasculhou as outras pilhas de papéis até notar algo peculiar no final. Além dos 3 casos ocorridos antes do grande evento do meio do ano, nada mais aconteceu depois. É como se todos os eventos estranhos estivessem se preparando para o grande final. Então puff, tudo desapareceu misteriosamente. Claro, isso também poderia ser explicado assumindo que as autoridades capturaram a maioria dos cultistas na grande varredura posterior. Mas, por alguma razão, ela teve a sensação de que não poderia ser tão simples por trás desses eventos aparentemente não relacionados. Com a semente da dúvida plantada em seu coração, Vanna sabia que não poderia deixar isso passar até que a verdade fosse revelada. Parando, ela rapidamente voltou para a frente para começar de novo. Mas quando Vanna estava prestes a pegar novamente os primeiros documentos para uma segunda leitura, um som lento de passos chegou aos seus ouvidos. Ela podia sentir o leve cheiro de óleo de engrenagem e incenso no ar. Parando para olhar para cima, a senhora percebeu que não era outro senão o velho padre encarregado de supervisionar os arquivos. O homem estava mancando. Aparentemente, sua perna também foi trocada por uma prótese. Não há ninguém por perto neste momento, então vim dar uma olhada, disse o velho padre com um sorriso. Você encontrou a informação que queria. Vanna deu um suspiro suave e colocou o arquivo em sua mão de volta na estante. Encontrei algumas informações, mas não encontrei a resposta que queria. Responder, o velho padre agora parecia curioso. Que tipo de resposta você quer? Há quanto tempo você esteve aqui? Em vez de responder diretamente, Vanna de repente fez uma pergunta aparentemente irrelevante. Ah, já faz muito tempo. Deixe-me pensar. Já se passaram quase 20 anos, o velho padre riu. Estou neste lugar desde que fui explodido por uma bomba caseira daqueles maníacos heréticos. Vanna refletiu sobre a dor que isso deve ter causado antes de perguntar mais. É sempre tão deserto aqui durante a semana. Alguém mais virá como eu? Na maioria dos dias da semana, sim, é assim. No entanto, alguns vêm de vez em quando, mas não muitos, respondeu o velho padre com franqueza. Os arquivos aqui são as memórias do passado, e o arquivo é a parte mais profunda dessa memória. Uma vez lacrados, eles não são mais adequados para divulgação pública. Além disso, coisas novas acontecem todos os dias na cidade. Ninguém terá tempo livre para folhear documentos antigos e arquivos lacrados. O velho padre fez uma pausa repentina ao dizer isso, depois levantou a cabeça para espiar a cúpula acima como se estivesse relembrando o passado. E às vezes, os arquivos arquivados não são apenas registros do passado, mas a história real selada nessas páginas. O passado, o presente e o futuro do nosso mundo estão todos construídos sobre uma base precária. Não é bom se intrometer em algo tão frágil. Aspas. Do jeito que você fala, você parece um daqueles portadores da chama. Sim, os portadores da chama sempre pregaram dessa maneira. Eles protegem a nossa história e preocupam-se constantemente com a possibilidade de seres antigos se espalharem para contaminar o nosso mundo moderno. Você sabe, alguns até suspeitam que os Enders são o subproduto de um portador da chama poluído pelo subespaço. Eles são sempre tão sensíveis. O velho padre sorriu e balançou a cabeça diante do pensamento bobo. Quando eu era jovem, tive um relacionamento próximo com vários amigos da igreja Porta-Chamas. Foi assim que acabei falando como eles.
Embora seus ensinamentos sejam diferentes dos da Igreja da Tempestade, todos ainda são seguidores da luz. Não é ruim aprender com eles quando possível. Por alguma razão, o coração de Vanna ficou um pouco mais calmo ao ouvir a história do velho. Você ainda mantém contato com esses amigos? Não, não mais. O velho balançou a cabeça lentamente, como se estivesse lamentando um fato. Uma manhã, de repente, me vi incapaz de lembrar seus nomes. Eu suspeito que eles provavelmente foram martirizados no trabalho. Fim do capítulo. Capítulo 156, o ano que desapareceu. O tom do velho era monótono, da mesma maneira que alguém contando uma história. O fato de ele também ser um personagem foi mera coincidência. Desculpe, é fácil falar demais quando se está velho, desculpou-se o velho padre com um sorriso para Vanna. Você também tem amigos de outras igrejas. Tenho uma boa amiga que é membro da Academia da Verdade. Vanna pensou por um momento, mas ela não me conta muito sobre os ensinamentos de Lahren, o Deus da sabedoria. Oh, um crente no Deus da sabedoria, isso é normal. Seus credos geralmente exigem um diploma universitário ou superior para serem compreendidos. Às vezes, eles também precisam passar em um teste de matemática avançada. O velho padre acenou com a cabeça naturalmente. Em contraste, são os seguidores da morte que são mais fáceis de lidar, afinal, todo mundo tem que morrer um dia. Falando nisso, o velho arquivista fez uma pausa e olhou para os arquivos bem organizados atrás de Vanna. Excelência, importa-se de me dizer o que procura? Vanna de repente ficou hesitante. Ela não sabia se contar os detalhes ao velho padre era uma boa ideia ou não. O fogo apagado poderia ser potencialmente um ponto de grande perigo para todos eles. Alarmar a entidade secreta não ajudaria ninguém, principalmente aqueles que aprendem a verdade sem estarem preparados. Mas depois de uma breve hesitação, ela decidiu revelar algo. Esta era a parte mais profunda da igreja, o santuário da deusa da tempestade. Este sacerdote pode ser velho e inadequado para a batalha, mas ela não tem dúvidas de que a sua determinação como guerreiro da luz permanece verdadeira. Estou procurando um arquivo. Na verdade, chamá-lo de arquivo é impreciso porque não sei se ele existe. Vanna começou a explicar lentamente seu raciocínio. A rigor, é uma pista que aconteceu em junho de 1889, provavelmente apontando para um grande incêndio, mas a informação foi apagada. Um grande incêndio de 1889. O velho padre ponderou, não me lembro de nenhum incêndio. Ele parou abruptamente e lançou um olhar pensativo para Vanna. Então, o material apagado também inclui nossas memórias, certo? Provavelmente sim, Vanna assentiu solenemente. Além da minha própria consciência, não tenho mais nada que prove a existência do fogo, nem sei quem está manipulando as coisas nos bastidores. Tudo isso é baseado em minhas próprias suspeitas. De repente ela se sentiu um pouco envergonhada. Como inquisidora, ela estava acostumada a questionar e investigar casos, mas desta vez a situação era completamente diferente. Ela não só não sabia quem ou qual era o alvo, mas também não tinha o suficiente para confirmar se era um fantasma ou um vivo. Além disso, ela iniciou toda a investigação baseada apenas em seu próprio capricho, o que era muito diferente de seu estilo racional habitual. No entanto, a outra parte da frente apenas acenou com a cabeça calmamente em reconhecimento. Sua fé e caráter são evidentes por si só, Excelência. Depois de dizer isso, o velho padre mancou rapidamente até uma coluna entre as estantes próximas. Então, batendo em diversas protuberâncias específicas no pilar com sua mão protética mecânica, um barulho baixo de pistões e engrenagens veio debaixo do chão. As portas do arquivo prontamente se fecharam enquanto muitas prateleiras começaram a se trocar de várias maneiras para abrir espaço para os pilares de runas vindos de baixo. Durante essa transformação mecânica, o som sutil das ondas ecoou suavemente na mente de Vanna, sinal de que a barreira havia sido ativada. Não há necessidade de ficar tão alarmado. Vanna ficou um pouco confusa com as ações do velho padre. Estou apenas conduzindo uma investigação preliminar. Ah,
Experiência passada me diz que não há investigação preliminar de uma grande ameaça, disse o velho padre enquanto mancava em direção a Vanna. Em seguida, levantando a mão mecânica de latão para apontar para os registros, e acredito que o que estamos enfrentando é digno de minhas medidas de segurança. Algo que pode interferir na cognição de uma cidade inteira não é apenas uma pequena variável. Aspas. Mas o seu bloqueio precipitado do arquivo pode causar preocupação a muitos. Não vai. Os arquivos são reorganizados aleatoriamente várias vezes por mês. Isto é para evitar que as bênçãos sagradas sejam corrompidas. O velho padre gargalhou como um velho vigoroso com aqueles dentes afiados. Não deixe esses textos antigos ficarem quietos por muito tempo. Essa é a regra, lembra? Então não tenho mais objeções. Você verificou muitos relatórios agora há pouco e, a julgar pela sua expressão, deve ter descoberto algo, certo? O velho padre acenou com a cabeça. Posso ajudar. Encontrei alguns registros sobre adoração herética. Embora não esteja diretamente relacionado ao incidente que quero investigar, e os próprios registros estejam dispersos, acredito que não seja tão simples, disse Vanna com franqueza. Esses hereges tinham uma característica comum: todos aconteceram na primeira metade de 1889. Depois, quando ocorreu o vazamento da fábrica no sexto quarteirão, todos pararam abruptamente. O velho padre ouviu atentamente a descrição de Vanna e então encontrou os materiais de arquivo correspondentes sob a orientação da outra parte. É isso. Vanna apontou para os documentos que foram desenterrados, os rituais de sacrifício que deveriam ser inválidos, os danos mentais substanciais e a loucura em pequena escala são todos atos reais de adoração de heresia. Os relatórios finais também parecem normais. Mas continuo tendo a sensação de que a investigação não foi feita corretamente. Para um caso desta envergadura, capturar e julgar os envolvidos já equivale a uma investigação. Mas você está certo. Quando vários incidentes semelhantes se acumulam em um período tão curto, então não é mais uma coincidência. O velho padre franziu a testa para os documentos. Todos os indivíduos que realizaram um sacrifício foram, inexplicavelmente enfeitiçados, mas a fonte da tentação não pôde ser identificada. Ele murmurou e de repente levantou a cabeça como se tivesse acabado de perceber algo crucial. Excelência, o senhor examinou apenas os arquivos de 1889, não foi? Sim, Vanna assentiu e imediatamente percebeu também. Você quer dizer... O incidente que o preocupa aconteceu em 1889, mas você já se perguntou se esses casos estranhos podem não necessariamente começar em 1889. O velho padre rapidamente agiu de acordo com sua suspeita sem esperar. Os registros anteriores estão aqui. Você pode ler todos eles da parte inferior até as 3 primeiras linhas. Vanna foi imediatamente até a estante indicada e examinou os arquivos dos registros. Momentos depois, ambos encontraram registros semelhantes de adoração de heresia nos documentos que examinaram. 1888, 1887, e retrocedendo até 1886. Tem aqui também um relato de caso. O sacrifício que aconteceu na zona portuária. Aqui também faltam apenas 2 meses em relação ao último. Vanna folheou rapidamente as páginas em mãos, com o coração batendo forte de excitação e emoção por descobrir algo crucial. No entanto, foi precisamente então que ela percebeu o velho padre ao seu lado agindo de forma estranha ao olhar para uma estante de livros. Você encontrou algo? Vanna franziu a testa e perguntou com uma pitada de desconforto. Não há registro de 1885, murmurou o velho padre, deveria estar aqui, nesta fileira, depois de 1884. Mas depois de 1884, vai diretamente para 1886. Reticências aspas. Vamos parar por aqui, Duncan disse enquanto ele olhou de volta na direção da igreja esquisita. Não deveria haver mais nada para investigar aqui, então você pode ir para casa. Eles ficaram naquela capela por muito tempo.
Se quiserem fazer outro avanço no caso, deverão procurar ajuda externa, uma vez que nenhum deles conseguiu quebrar a distorção tempo-espaço. Eu posso realmente ir para casa? Shirley olhou nervosamente para Duncan, seu tom apreensivo e inseguro. Claro, eu nunca restringi sua liberdade de sair. Duncan sorriu e bagunçou o cabelo do outro. Embora Shirley tivesse mais ou menos a mesma idade de Nina, a menina era muito pequena e magra, então ele não pôde deixar de tratá-la como uma criança. A investigação de hoje terminou. Você pode ir para casa. Shirley inconscientemente virou a cabeça para olhar na direção de casa, apenas para fazer uma pausa depois de dar 2 passos à frente. Então, continuaremos investigando no futuro. Isso é um dado adquirido. Este assunto está longe de terminar. Duncan ergueu uma sobrancelha. O quê? Você está relutante em sair? Ah, não, não, não. Shirley rapidamente acenou com a mão em negação. Eu só, na próxima vez que investigarmos. Vou encontrar uma maneira de entrar em contato com você, ou você pode tomar a iniciativa e vir até mim. Duncan sorriu novamente e esfregou mais um pouco a cabeça de Shirley. E não apenas para investigar, você também pode pedir ajuda se encontrar outras dificuldades. Shirley piscou, achando estranho acenar reflexivamente com a oferta. Então, quando ela estava prestes a se virar e sair, a garota de repente fez uma última pergunta. Então, qual é o seu próximo plano? Duncan ficou surpreso ao refletir sobre a pergunta. Vou comprar uma bicicleta à tarde. Agora é a vez de Shirley ficar chocada. Compre uma bicicleta, repetiu Duncan com seriedade. Já prometi a Nina antes. Já se passaram alguns dias, então é melhor eu me apressar se quiser manter minha promessa. Algo errado? Shirley deixou cair a boca por um longo tempo antes de deixar escapar uma resposta. The Dog pensou que você faria algo como invadir o subespaço ou algo assim. Mas antes que a conversa pudesse prosseguir, uma explosão de chamas negras de repente se materializou no ar e gritou ao lado da garota. Eu não disse isso. No segundo seguinte, a chama negra explodiu novamente, sem dar-lhes a chance de responder. Aparentemente, Dog estava com tanto medo de ser visto que nem se atreveu a colocar a cabeça para fora. Duncan, incapaz de conter mais a risada interior, o homem decide brincar. Ok, esse aqui vai comprar uma bicicleta para a sobrinha dentro do subespaço. Vamos deixar isso assim. Fim do capítulo. Capítulo 157, A Grande Compra do Capitão. Duncan estava dizendo a verdade. Depois de se despedir de Shirley, ele foi até a loja perto do cruzamento para comprar uma bicicleta para Nina. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu cumprir uma tarefa que vem adiando há algum tempo por vários motivos: abrir uma conta bancária para si mesmo. Dentro do Banco Municipal de Plende, Duncan esperava que o funcionário da recepção preparasse o último formulário para ele. O processo de espera era chato, é claro, então ele se divertiu prestando atenção aos arredores. Talvez fosse porque era um dia de trabalho e poucos cidadãos das cidades altas e baixas precisavam lidar com negócios com o banco em geral. O pequeno saguão, que em si não era grande, parecia bastante deserto, com 3 das 5 janelas de serviço ociosas. Os funcionários de uniforme preto estavam ocupados conversando atrás daquelas janelas desocupadas, e a forte luz elétrica que brilhava no balcão de vidro emitia um efeito de halo preguiçoso e confortável. Seguindo a luz, o olhar de Duncan moveu-se para cima e viu longos tubos de fundição saindo dos balcões. Eles iam direto para o teto como pequenos pilares e se estendiam em algum lugar até os corredores atrás da frente. Ele não sabia para que serviam, mas o clique baixo e rítmico vindo do chão indicava que um dispositivo mecânico provavelmente comandava toda a operação no subsolo. Depois de confirmar que está tudo correto, assine com seu nome e cele ao final. A taxa de manuseio é de 6 solas e 5 pesos. O funcionário confirmou o último item e devolveu o formulário a Duncan enquanto apontava para a última linha. Duncan pegou o papel e rapidamente folheou o conteúdo.
Ele não é especialista no mundo bancário, então não demorou muito para que a conversa confusa do advogado o confundisse. Após uma breve e dolorosa leitura, ele assinou seu nome e devolveu o formulário com a taxa anexada. O funcionário pegou o formulário e olhou-o casualmente. Em seguida, colocando-o em uma grande máquina de perfuração ao lado dela, ela enfiou o documento em um cilindro de metal que havia preparado antes de jogá-lo nos canos. O som de metal colidindo, o fechamento das conexões dos tubos, o silvo da pressurização do vapor e o som de objetos deslizando rapidamente pelos tubos chegaram prontamente aos ouvidos de Duncan. Um dos canos tortos até balançou levemente em um canto quando deslizou para algum lugar distante. Espere um pouco, disse casualmente o balconista atrás do balcão, se o cano de vapor não quebrar hoje e a máquina do outro lado estiver em boas condições, você receberá o recibo em meia hora. Mas se o pisca-pisca próximo ao cano acender, você terá que voltar amanhã. O homem interiormente achou o processo incrível. Pode não ser muito eficiente aos seus olhos, mas para este mundo, isso já poderia ser chamado de tecnologia avançada devido às limitações com as quais eles tiveram que trabalhar na era do mar profundo. Além disso, o que há de tão ruim em esperar? Ele podia escutar a conversa dos funcionários, que conversavam sobre diversos assuntos não discutidos nas ruas. Ouvi dizer que a Academia da Verdade está em contato com a sede. Correm rumores de que vão instalar uma nova máquina para aumentar várias vezes a eficiência de processamento da sede, uma funcionária mais jovem diz. Isso se chama máquina de classificação grande, o Banco Municipal Estado de Moco já a utiliza há muito tempo. Existem alguns menores ao lado da administração fiscal e do Instituto de Matemática, mas ouvi dizer que há um ainda maior na Catedral Principal da Tempestade. É supostamente muito bom para classificar os documentos dentro do arquivo, menciona a funcionária mais velha sentada em frente a Duncan a seus colegas depois que o assunto é abordado. Se você me perguntar, a máquina de classificação na sede deveria ter sido substituída há muito tempo. Está sempre quebrando e lento. Bem, isso não cabe a nós decidir, acrescentou outro funcionário de uma janela de serviço ociosa, essa coisa é cara e volumosa. Apenas contar os núcleos de vapor usados para suportar as caixas de perfuração é suficiente para encher todo o salão aqui. Mas eles não disseram que a Academia da Verdade está desenvolvendo uma nova geração de máquinas de classificação. Dizem que o tamanho é a metade e o desempenho está no mesmo nível dos grandes. Também há rumores de que é movido por eletricidade em vez de vapor. Eletricidade? Eles não estão usando um núcleo de vapor. O que eles deveriam fazer se a máquina fosse corrompida por espíritos malignos? Essa coisa passa por tantas informações ao mesmo tempo. Sem a bênção divina do vapor, ele atrairá coisas sombrias para suas engrenagens e rolamentos, certo? Como vou saber? Talvez eles pretendam colocar um padre próximo a ele e purificar constantemente as engrenagens todos os dias. Se for esse o caso, não parece tão útil. Além de torná-lo menor, também ocupa o trabalho de um clero. O que você sabe? Quanto espaço um único sacerdote pode ocupar em comparação com um único núcleo de vapor? Você tem ideia de quão cara é a atual sinalização habitacional no centro da cidade? Parece que não importa em que mundo se esteja, a natureza fofoqueira dos trabalhadores de escritório nunca deixa de surpreender. Desde o maquinário envelhecido do banco até o preço da habitação na cidade, esses bancários estavam em todos os lugares a tal ponto que Duncan perdeu a noção do tempo devido ao quão fascinado ele estava pela conversa deles. Mas a conversa fiada não durou muito. Com o barulho vindo de um tubo de transmissão próximo, o tópico de todos sobre qual era mais caro, o preço da habitação ou o padre, foi finalmente interrompido. O funcionário oposto a Duncan abriu o cano e tirou um pequeno cilindro. Este pequeno tubo de metal obviamente não era o mesmo modelo que o enviado antes. Em vez disso, parecia mais grosso e o selo tinha um recurso de travamento complicado. Demorou um pouco para mexer em uma ferramenta especial, mas o funcionário finalmente abriu a tampa e retirou o conteúdo.
Era uma placa retangular de metal com metade do tamanho de uma palma, com letras e símbolos estampados como um cartão de banco comum. No entanto, um lado do cartão tinha furos como aqueles antigos cartões perfurados usados pelos antigos computadores na Terra. Este é o seu cartão de identificação. A balconista entregou a placa de metal a Duncan. Pode ser usado em qualquer banco da Plende e nas agências pertencentes à Câmara de Comércio. No entanto, se você usá-lo fora do Plende, levará de 3 a 7 dias para processar a transação. Obrigado. Duncan pegou a placa de metal e examinou a criação que parecia representar o atual nível tecnológico da cidade. Não há nenhuma imagem e tal, apenas alguns furos com o nome dele principalmente no centro. Uma forma simplista de identificação, mas ainda assim eficaz. No mínimo, representou um tipo de avanço diferente daquele da Terra. Há mais alguma coisa que possamos fazer por você? Uma investigação veio de trás do balcão. Ah, não, nada mais. Obrigado. Duncan acordou do pequeno estupor e levantou-se da cadeira. Mas antes de sair, ele pareceu se lembrar de algo e perguntou ao balconista: a propósito, as máquinas podem realmente ser possuídas por espíritos malignos? Claro que vai. O que há de tão estranho nisso? A atendente atrás do balcão respondeu imediatamente, como se a pergunta fosse algo em que ela não precisasse pensar. Não é senso comum que tudo neste mundo pode ser poluído, exceto o subespaço. Duncan ficou surpreso com a resposta rápida, mas ao mesmo tempo desencadeou algo dentro de seu coração. Uma nova ideia. Depois de um momento, ele acenou levemente com a cabeça. Na verdade, tudo neste mundo pode ser poluído, exceto o subespaço. Ele então saiu do banco. De acordo com o plano, ele ainda tem uma grande compra a fazer hoje. Além de comprar uma bicicleta para Nina, ele também tem muitas coisas em sua lista de compras que podem assustar Nina e deixá-la confusa. A renda da adaga vendida ao Sr. Morris, mais o bônus para reportar cultistas, totalizou um número capaz de sustentar uma família de 3 pessoas na Cidade Baixa por 2 ou 3 anos. Como a maior parte do dinheiro ainda não havia sido tocada, Duncan sentiu que era hora de colocá-lo para trabalhar. Então, durante o meio-dia seguinte, Duncan quase percorreu todos os mercados e lojas perto do cruzamento. Por volta das 4 horas da tarde, na sombra de um beco perto do cruzamento, Duncan deixou cair a bagagem com um som estridente antes de emitir uma respiração longa e ofegante. Ele está muito satisfeito com a montanha de coisas que comprou. Farinha, vegetais, sementes, especiarias, carnes frescas, ingredientes em conserva, vários cogumelos secos, bebidas e queijo tio. Comestível, normal, queijo mais jovem que ele. Além disso, havia até um monte de panelas e frigideiras e muitas coisas que Duncan achou que poderiam ser úteis. Depois de transportar essas coisas para o navio, o ambiente de vida dos desaparecidos certamente sofreria uma mudança drástica para melhor. No mínimo, a cozinha poderia produzir alimentos comestíveis. Duncan assentiu alegremente e gritou: "Ai!" O som de vibração veio rapidamente de um prédio próximo, seguido por Ai pousando firmemente em seu ombro. No segundo seguinte, esta pomba olhou para as coisas no chão e exclamou: "Você está brincando comigo?" Antes que suas palavras parassem de soar no ar, o pássaro inclinou a cabeça e caiu morto no chão. Embora Duncan não tenha dito o que pretendia fazer, está claro como o dia para a criatura espirituosa. Duncan apenas sorriu e agarrou a pomba em queda livre no ar. "Está tudo bem. Se uma vez não for suficiente, você pode fazer várias viagens de ida e volta." Fim do capítulo. Capítulo 158, Casa de Bonecas de Rose. Sinceramente falando, não há muitas coisas empilhadas no beco, afinal, Duncan era apenas uma pessoa. Mesmo que ele tenha comprado uma bicicleta com antecedência para transportar as mercadorias, há um limite de coisas que ele pode trazer de uma só vez. Quanto à reação de Ai, é ainda mais fácil de entender. Ela queria negociar mais batatas fritas. De certo ponto de vista, esse pássaro era muito fácil de ler. "Você sabe o que é isso?"
Duncan agarrou a pomba e levou-a até uma cesta de batatas. Isso se chama batatas. Ai piscou seus olhos verdes, olhando para a cesta de coisas até que finalmente ligou os pontos. Em seguida, esticando o pescoço para cima e cantando vigorosamente, é tão cheiroso. É tão perfumado. Se você sabe, então trabalhe duro. Esta cesta é para você. As batatas fritas que podemos fazer com este lote são suficientes para saciá-lo dezenas de vezes. Duncan jogou a pomba no chão para que ela pudesse sentir um bom cheiro do paraíso. Mande essas coisas de volta para o navio e deixe-as no convés. Vou buscá-los daquele lado. Ai bateu as asas de alegria e prontamente se envolveu na chama verde, transformando-se na forma de morto-vivo no processo. Ela não precisava de mais persuasão agora e estava prestes a transportar a mercadoria quando de repente interrompeu o ato. Preciso memorizar mais endereços da web. Duncan ficou perplexo com a frase estranha antes de perceber o que ela queria dizer. O dicionário de sinônimos deste pássaro é muito grande e estranho. Como a internet surgiu com esses versículos na Terra? Provavelmente também sou culpado disso, mas tentar adivinhar o significado é um tumor cerebral. Ela não pode aprender uma linguagem adequada pelo menos uma vez. Mas o lamento rapidamente diminuiu quando ele acenou com a cabeça confirmando que há mais para transportar. Mande isso embora primeiro. Ainda tenho mais coisas para comprar. Dessa vez Ai ficou realmente assustada e saiu voando, varrendo a mercearia junto com seus poderes. Aterrorizante! Que aterrorizante! Encolhendo os ombros diante das travessuras do pássaro, Duncan virou-se e voltou de bicicleta para a rua principal. Era uma bicicleta comum com quadro preto, rodas prateadas brilhantes, uma campainha e uma cesta resistente na traseira. Nada de especial ou bonito, mas também não é feio. Se Duncan tivesse que apontar seus pontos positivos, seria que ele foi bem construído. Duncan originalmente queria escolher a dedo uma bicicleta bonita e feminista para Nina, mas depois de dar uma olhada nas lojas da Cidade Baixa, ele abandonou a ideia porque não havia nenhuma. Na Cidade Baixa, as bicicletas são bicicletas, uma ferramenta de auxílio à produção. Não haverá nenhum design em mente para diferentes sexos ou uso em estradas se forem destinados ao trabalho. Além do assento e das alças ajustáveis, Duncan não conseguiu encontrar mais nada que pudesse mudar. Nesta era do mar profundo, onde a vida era difícil, é inevitável que existam fatores limitantes no prazer do seu povo. É também um lembrete constante para Duncan de que ele não está mais na Terra e que este mundo tem sua única maneira de fazer as coisas. Ele pedalou mais forte depois de aceitar essa verdade. Ainda há muitas coisas para comprar no bairro comercial e não dá tempo se ele ficar por aí. Saindo do bairro Crossroads para subir, ele pedalou por várias ruas até chegar à Cidade Alta, onde é considerada de maior padrão de vida. Ao contrário da imaginação inicial de Duncan, não existiam barreiras físicas entre os segmentos inferior e superior, apesar da clara divisão administrativa. Bem, havia postos policiais nos cruzamentos, mas isso obviamente não significava proibir a passagem dos cidadãos. Claro, esta foi apenas a configuração durante o dia. De acordo com a investigação de Duncan, haverá uma proibição estrita de passagem após o anoitecer. Mesmo com licença, existem procedimentos administrativos extras caso alguém queira passar. Duncan foi direto para a sua primeira visita à alta sociedade da Planlândia e tinha de admitir que era muito diferente dos setores mais pobres da Cidade Baixa. Isto reflete-se em quase todos os aspectos da vida aqui: ruas mais limpas e largas, edifícios mais altos, instalações urbanas mais avançadas e um número claramente superior de postes de iluminação pública e abrigos noturnos. Eventualmente, Duncan parou a moto em frente a um pequeno quiosque perto do primeiro cruzamento que encontrou. Este era um abrigo noturno para ajudar os cidadãos que não conseguiam regressar a casa a tempo por vários motivos após o anoitecer. A placa descritiva na entrada dizia o seguinte: abrigo noturno com lâmpadas a gás, óleo sagrado e o Storm Codex dentro. Por favor, tranque a porta depois de entrar, aguarde o resgate e o guardião noturno terá uma chave de segurança.
Na Cidade Baixa, Duncan tinha visto instalações semelhantes perto de sua casa, mas havia apenas uma ou duas em quase um quarteirão inteiro que parecia manchada e velha a ponto de ser questionável se ainda era utilizável. Duncan desviou o olhar, subiu na bicicleta e continuou lentamente pela rua cheia de lojas e vitrines. Dá-lhe uma boa ideia dos seus produtos sem a necessidade de entrar. Ele ainda tinha muito para comprar, e comprar suprimentos para os desaparecidos era um assunto que havia sido adiado por muito tempo, e Duncan de repente pisou no freio depois de encontrar a loja que queria. Algumas coisas não podem ser compradas na Cidade Baixa, apenas as pessoas decentes da Cidade Alta têm energia e riqueza para gastar em bens de luxo. Trancando a bicicleta, ele deu um passo à frente e entrou seguindo o toque nítido da campainha como sua entrada. Bem-vindo à casa de bonecas de Rose, ó, um cavalheiro. Você está aqui para escolher um presente para seu amante ou Júnior. A mulher mais velha e rechonchuda que lia ativamente o jornal o recebe com um sorriso gentil e amigável. Só dando uma olhada por enquanto, respondeu Duncan e examinou as mercadorias expostas lá dentro. Em todos os lugares que os olhos podiam ver, havia bonecas espalhadas pelas prateleiras, lindas, elegantes, misteriosas, fofas e brincalhonas e travessas. Quando ele estava na rua, aparentemente só teve uma ideia do que a loja tinha a oferecer. Havia mais do que apenas bonecas aqui, vestidos, sapatos, saias, bugigangas, coisas que Duncan nem conseguia imaginar. Esta extensa variedade de bens deslumbrou o pobre homem. Naturalmente, como Duncan era o único visitante no momento, o proprietário seria atraído pelo estranho cliente que estava ficando sobrecarregado. Não é incomum os homens visitarem lojas de bonecas, muitos homens decentes da Cidade Alta tinham o hábito de presentear tais itens com seus parceiros ou juniores. Na verdade, não é incomum que os homens colecionem bonecas como hobby. No entanto, o que realmente despertou a curiosidade do dono da loja foi a roupa simples que o cliente usava. Não parecia alguém financeiramente capaz de fazer uma compra, e as bonecas não eram baratas por aqui. No entanto, a mulher apenas olhou para as roupas por um segundo antes de desviar rapidamente o olhar. Julgar o que os clientes são pelo seu traje não era uma atitude educada. Como uma mulher de negócios madura e experiente, ela teve mais discernimento para não cometer tal erro. Além disso, todos têm o direito de valorizar os produtos de sua loja. Duncan finalmente retraiu o olhar das prateleiras depois de ficar cego pela quantidade de estoque. Ele conhecia uma boneca, mas nunca imaginou que pudesse haver tantos acessórios para uma. Excedeu sua compreensão. Virando-se para encarar a mulher gordinha e fazendo uma humilde reverência com a cabeça. Ele sabia que não deveria resolver esse problema sozinho. Quando você não souber o que fazer para um transplante capilar, pergunte a um profissional. Mas antes que pudesse falar, Duncan ficou subitamente surpreso com o que viu. A razão é porque a mulher tinha orelhas compridas e pontudas saindo de lado. Não perdendo o ritmo ao olhar atônito do cliente, a mulher élfica avançou alegremente na conversa. Eu entendo, elfos são realmente uma visão rara em Plende. Duncan, ele admite que os elfos na cidade-estado de Plende podem realmente ser raros, e sim, é a primeira vez que ele conhece um, mas o maior motivo do seu choque foi que ele não esperava que um elfo abençoado fosse uma senhora idosa. O que aconteceu com o estereótipo da modelo super gostosa dos elfos? Fim do capítulo. Capítulo 159, Quem está forçando quem? Os humanos não são as únicas raças inteligentes que sobreviveram do velho mundo quando a Era do Mar Profundo chegou. Pegue elfos, animais selvagens e orques, para citar apenas alguns. Este foi o conhecimento escrito no livro de Nina que Duncan leu há algum tempo. De todas as raças, porém, ele está mais interessado nos elfos, já que eles são descritos como uma espécie com alto padrão visual e uma vida útil excepcionalmente longa. No entanto, ele aparentemente não levou em consideração a parte deles envelhecendo, assim como os humanos fazem na superfície. Fale sobre uma verificação da realidade devastadora.
A dona da casa de bonecas de Rose era uma elfa, uma senhora élfica gordinha e sorridente, além de suas orelhas pontudas e pupilas turquesa que indicavam vagamente sua beleza juvenil nos anos anteriores. Ela não é diferente da simpática velhinha seguinte, Porta. Duncan rapidamente percebeu que estava olhando e rapidamente retirou seu olhar excessivamente curioso. Coçando a bochecha com certo constrangimento, esta é a primeira vez que vejo um elfo. Ele não estava preocupado com o que sua grosseria traria, porque elfos raramente eram vistos na cidade-estado de Plende. As principais raças tinham suas próprias cidades-estado e, devido à inacessibilidade da Era do Mar Profundo, a maioria dos plebeus raramente deixava sua terra natal durante suas vidas, com apenas os corajosos ousando fazê-lo para o comércio e coisas assim. Nos raros casos em que o fazem, geralmente são apenas transeuntes e quase nunca permanecem no mesmo estado por muito tempo. Isso é normal, a velha élfica riu de alegria. Temo que não haja mais do que 100 elfos nesta cidade, incluindo cerca de uma dúzia que estão ocupados no Instituto de Matemática há 200 anos sem ir fora. Há algo em que eu possa ajudar? Ouvindo o lembrete da velha, Duncan refletiu sobre o seu propósito original e olhou ao redor da loja. Quero comprar algumas coisas para uma boneca e, se puder, quero fazer algumas perguntas também, mas assim que entrei fiquei impressionado. Oh, parece que você é uma novata, a velha assentiu, é uma boneca. É sua própria coleção, ou, mulher, faz parte da minha própria coleção, Duncan respondeu casualmente. Mas assim que terminou de falar, o homem se arrependeu porque as palavras deixaram um gosto estranho em sua língua. Esse hobby não é estranho, não é? Claro que não. Colecionar e cuidar de bonecas é um interesse de bom gosto, a velha não o provocou e liberou seu conhecimento centenário na área. Quer comprar algumas roupas ou acessórios para sua boneca? Duncan pensou por um momento antes de concordar, vamos comprar uma peruca primeiro. Aqui, o velho lojista conduziu Duncan até o canto da loja. Qual o tamanho da sua boneca? 4 pontos, ou 3 pontos, Duncan. Tão grande quanto uma pessoa real. O ritmo da velha vacilou por um segundo antes de espiar ao redor. Isso é muito raro, uma boneca em tamanho real, vale muito. Aspas. Na verdade, não tenho certeza de quanto ela vale. Duncan tentou manter o rosto sério enquanto suportava a sensação estranha em seu coração. Foi enviado para mim por outra pessoa. Aspas. Então parece que você tem uma amiga que é muito rica. A velha alargou o sorriso enquanto circulava para abrir uma caixa de madeira sobre o balcão. Bonecas grandes são raras e há ainda menos acessórios para elas. Felizmente, guardei alguns apenas para essas ocasiões. Duncan tossiu secamente, murmurando enquanto se inclinava para ver. Não sei se são ricos ou não, mas são capitães. É complicado. Os itens mostrados foram lindamente trabalhados e bem conservados, evidente que o proprietário fez um grande esforço para mantê-los impecáveis. No entanto, assim que Duncan imaginasse Alice usando algumas dessas bugigangas finas e perucas realistas, ele inadvertidamente a imaginaria também ficando careca no futuro. Não importa o quão calmo e experiente ele fosse, Duncan ainda estremeceu com a foto. Ah, dane-se. Se vou comprar alguma coisa, então vamos torná-la bonita. Assistir uma boneca careca e sem cabeça andando ao meu redor é muito assustador, não importa as circunstâncias. Imediatamente, o olhar de Duncan caiu sobre uma linda peruca loira com acessórios de cabelo prateados combinando na caixa. De acordo com sua percepção tendenciosa, um nobre ocidental deveria ser sempre uma loira, e não uma loira qualquer, mas uma mulher loira com acessórios finos, assim como nos antigos filmes femininos ocidentais da Europa. A propósito, posso perguntar como devo proceder para manter uma boneca? Ele pergunta casualmente enquanto escolhe os itens. É claro, a velha élfica sorriu gentilmente, as bonecas precisam ser cuidadas com um toque delicado. Então, o que devo fazer se as juntas das bonecas se soltam com frequência? Duncan gesticulou para seu próprio pescoço enquanto organizava a linguagem.
a parte principal fica em volta do pescoço, onde fica o rolamento de esferas. Sempre se solta e a cabeça salta. O desgaste e a deformação do rolamento de esferas de conexão ocorrem devido à negligência ou ao manuseio incorreto por parte do usuário nos estágios posteriores. Caso contrário, a única resposta seria que o design ou material original não está de acordo com o padrão, explica a velha élfica. Se atingiu o estágio em que a cabeça cai constantemente, os reparos comuns são inúteis e ineficazes. Recomendo substituir totalmente as juntas para resolver o problema. Falando nisso, ela pensou um pouco e acrescentou, mas substituir o rolamento da junta na região do pescoço não seria fácil se for tão grande quanto você mencionou. Se você não sabe como fazer, nossa empresa aqui também pode oferecer esse serviço. As peças utilizadas terão custo com um pouco mais de taxa de serviço. Duncan contemplou a viabilidade da sugestão e descobriu que não era possível. Uma coisa é uma boneca comum, mas Alice era a anomalia 099. Suas peças poderiam ser facilmente substituídas. Além do mais, há uma grande chance de Alice fugir abertamente se for informada de que ela vai entrar na faca. Então, Duncan rapidamente abandonou o assunto e perguntou sobre como fazer um transplante de cabelo. A antiga dona da loja explicou-lhe pacientemente muitas coisas e, após a breve lição, acrescentou, depois de ouvir o que você disse, quero fazer uma sugestão diferente. Bonecas são coisas difíceis de consertar. Se você deseja transplantar uma nova peruca na cabeça, será difícil conseguir um trabalho perfeito, a menos que o próprio fabricante da boneca o faça pessoalmente. Além disso, você também mencionou que a articulação da cabeça com o corpo está em constante deslocamento. Isso implica que o rasgo já está no último estágio de fornecimento aceitável. Eu sugiro que você reordene uma nova escultura de cabeça. Duncan. A velha ficou bastante entusiasmada ao ver a reação. A julgar pela sua cara, você não tem certeza se está disposto. Não se preocupe, posso garantir que nossa empresa aqui pode realizar tal operação. Temos 100 anos de experiência e reputação em nosso nome. Nenhuma reclamação veio de nossos clientes regulares até agora. Apesar da garantia, Duncan não sentia o mesmo. Em sua opinião, a senhora élfica provavelmente não tinha muitos clientes regulares para começar e, se tivesse, essas pessoas provavelmente já teriam ido para o túmulo. Mostrando um sorriso estranho. Mas, se eu mudasse a cabeça não seria mais a mesma boneca, né? Inesperadamente, o comentário só fez com que o entusiasmo da velha senhora ficasse mais forte. Iluminando seus olhos. Ah, essa é a maneira de ver as coisas. A maioria das pessoas trataria suas bonecas apenas como um objeto. Mesmo que gostem, não pensarão nisso dessa maneira. Duncan ficou um pouco envergonhado de repente. Fico um pouco envergonhado se você falar assim. Estou apenas dizendo a verdade, suspirou a velha senhora, as bonecas precisam de cuidados e, no momento em que ganham forma humana, não devem mais ser tratadas como objetos inanimados. Há um ditado entre os marionetistas, fantoches que são cuidadosamente tratados têm suas próprias almas, e você deveria até pensar neles tendo suas próprias alegrias, tristezas e raiva. A mente de Duncan imediatamente trouxe à tona a imagem do ato inofensivo de Alice. Balançando a cabeça repetidamente em concordância, você está certo, você está certo. Fim do capítulo. Capítulo 160, o marionetista mais notável. No desaparecido, o sol brilhante brilhava forte no convés superior enquanto uma chama verde rodopiante gradualmente se dissipava sobre a superfície. Alice observou a clareira com um silêncio atordoado enquanto muitos itens apareciam diante dela. Existo, o que é isso? A senhora fantoche exclama. Você está gaguejando como se sua cabeça fosse explodir novamente. Nunca viu panelas e frigideiras antes? Duncan brinca de lado. Alice girou a cabeça rigidamente e encarou o Capitão Fantasma que acabara de sair de dentro. Não, eu nunca vi essas coisas antes. Duncan, eu nunca os vi antes, Alice continuou razoavelmente, estou na caixa há tantos anos, onde posso ver essas coisas?
Duncan ficou chocado por um momento e então fez uma careta. Esqueci, ok, de certa forma, você é melhor do que Shirley. Alice estava prestes a dar um passo à frente neste momento para estudar a grande quantidade de coisas quando percebeu o nome, Shirley. Quem? Alguém que conheci na cidade-estado. Talvez um dia você tenha a oportunidade de conhecê-la, Duncan pensou por um momento, acho que somos bastante identificáveis. Oh, Alice cantarolou alegremente e rapidamente esqueceu o assunto depois de circular pela pilha de itens. Isso é farinha, isso é carne? É bem diferente da carne seca do navio, isso é vegetal. Parece tão frágil e está frio. O que é esse redondo? Ah, quebrou. Não esmague os ovos. Duncan percebeu o quão caótico esse boneco era quando ela começou a esmagar um ovo. Sem demora, ele deu um passo à frente e bateu na mão da senhora. Essas coisas deveriam melhorar as condições de vida no navio. Hehe, Alice soltou sua risada característica e retirou a mão. Estou apenas um pouco curiosa. É a primeira vez que vejo tantas coisas. Duncan olhou impotente para a marionete e entendeu o que ela queria dizer. O cérebro de Alice, se ela realmente tem esse órgão em seu cérebro, tem muito conhecimento inato. Ela sabe se comunicar com as pessoas, conhece as coisas que existem no mundo e ainda acumula a primeira impressão do mundo, ouvindo as vozes fora da caixa. No entanto, ela sempre esteve em estado selado. A rigor, seu contato real com este mundo só começou há pouco tempo, e assim que ela saiu, contatou o desaparecido, um navio que não é absolutamente adequado para um novato que está apenas começando. Ela não tem conhecimento do mundo real a ponto de um único pedaço de folha verde ser um objeto incrível para Alice. A cidade-estado humana é um lugar tão incrível, a senhorita. Doll soltou um suspiro sincero depois de ver os pacotes coloridos no convés. Deve ser muito maior que o navio, certo? Aspas. Grande, mas muito menor que o mar ilimitado, Duncan respondeu casualmente, lembrando-se do que prometeu a Alice depois de ver a antecipação naqueles olhos. Ele disse que levaria Alice para a cidade-estado. Vou resolver o problema do lado da cidade-estado o mais rápido possível e descobrir o seu segredo, disse ele sério ao fantoche à sua frente. Até então, seja paciente. Ok, Alice mostrou um sorriso brilhante e despreocupado. Ser despreocupado tem seus pontos positivos. Duncan vinha acumulando um monte de vibrações negativas com as coisas que descobriu em Plende. Com a interferência do boneco, ele finalmente consegue relaxar por um momento. Venha me ajudar a levá-los para a cozinha. Esta pilha aqui pode ir para meus aposentos pessoais. Ok. Alice imediatamente concordou com a saudação de um marinheiro de verdade por algum motivo. Você vai usá-los no jantar desta noite? Duncan virou a cabeça e estreitou os olhos com desconfiança. Pode ser, mas você consegue usá-los? Não, Alice disse, é claro, mas posso pedir ajuda ao senhor. Goated. Ele disse que suas habilidades são melhores que 90% dos cozinheiros deste mundo. E você se atreve a acreditar nele? Duncan arregalou os olhos, incrédulo, como se estivesse ouvindo o comentário mais insano. É melhor você não tocar nos ingredientes até eu ir até lá. Em vez disso, farei o jantar. Se você quer aprender seriamente como fazer algo comestível, não aprenda com Goated. Ele nem tem trato digestivo. Oh, Alice assentiu humildemente, depois olhou para Ai, que estava andando no convés ao lado deles. Ai ainda irá para esse lado mais tarde. Claro, há mais coisas para ela transportar mais tarde. Você ainda está fazendo compras? Alice perguntou curiosa, o que mais você quer comprar? Duncan levantou uma sobrancelha para o rosto da marionete antes de formar um sorriso. Baseado no brilho daqueles olhos, ele poderia facilmente adivinhar o que Alice queria. Estou comprando algo para você. Alice. Reticências. A cidade-estado de Plende, dentro da casa de bonecas de Rose. Duncan pensou que a gentil senhora élfica poderia tê-lo entendido mal, mas não importava, ele não pretendia explicar neste caso.
O principal é que não há como explicar como ele deveria contar a ela. Diga que ele realmente tem uma boneca com alma, que pudesse pular de alegria e chorar de tristeza. Digamos que está ficando careca e agora ele precisa trocar a peruca velha. Na melhor das hipóteses, o dono da loja apenas correria até a igreja e o denunciaria. Na pior das hipóteses, ela poderia atacar com alguma magia élfica ou algo assim e exorcizá-lo como nos livros de fantasia. Então, o que exatamente a velha elfa estava pensando agora? Para ela, encontrou um confidente que adora bonecas e está disposto a dedicar muita energia a esta área. Na alta sociedade de Plend, muitas pessoas compram bonecas, e muitas gostam muito de colecionar, mas poucos demonstraram tanto carinho e preocupação pelas bonecas como este senhor de hoje, o que lhe dá a sensação de que era como se a outra parte não estivesse falando sobre objetos, quando mencionam seus bonecos, mas uma pessoa viva e uma amiga. Mesmo muitos marionetistas não têm necessariamente essa atitude. Os dois conversaram alegremente daquele ponto em diante, e Duncan finalmente obteve muito conhecimento sobre bonecas de um profissional, embora ele não saiba quanto desse conhecimento poderia ser usado em Alice. O proprietário obviamente não conhece um cliente tão próximo há muito tempo. Depois de alguma conversa, a velha não pôde deixar de rir e suspirar. Moro nesta cidade há até 400 anos e sobrevivi a 17 administradores municipais, mas nenhum deles realmente entendia de bonecas. Infelizmente, pode não parecer certo dizer isso, mas parece-me que os humanos são uma espécie muito mais indiferente do que nós, elfos. Não sei muito sobre a sociedade élfica, disse Duncan, tentando orientar a outra parte a dizer mais sobre sua espécie, mas ouvi dizer que o Ind Arbor está reunido com os artesãos mais destacados do mundo. O artesanato único dos elfos é mundialmente famoso. Os elfos são realmente bons em trabalhos manuais elaborados, e somos uma raça que é naturalmente sensível à matemática e à arte, então a maioria dos marionetistas famosos neste mundo também são elfos, o velho mulher disse francamente com orgulho genuíno em seu tom. No entanto, isso mudou rapidamente no segundo seguinte. Mas quando se trata da profissão de marionetista, muitos colegas de outras raças têm preconceito contra nós, elfos. Costuma-se dizer que os elfos não são tão talentosos no artesanato, e a razão pela qual podemos produzir tantos mestres de marionetes é inteiramente devido ao nosso tempo de vida ser longo o suficiente para triturá-lo. Duncan de repente não sabia como começar a partir daí. Isso, bem, acho que em todos os lugares é o mesmo. Eles são seus colegas e colegas, mas também seus concorrentes. Então, qual é a sua avaliação da opinião deles? A velha soltou uma risada. Eu acho que eles estão certos. Duncan, acho que eles têm razão, repetiu a velha com um sorriso agradável no rosto. Todos os anos, no Dia dos Mortos, tenho que ir aos túmulos de alguns dos meus antigos colegas para dizer olá. Eu sempre diria a eles que eles estavam certos, e se eles tivessem habilidade, venham e me batam. Duncan, todos os elfos deste mundo são assim. Porque sinto que há algo errado com essa trajetória da conversa. A IGH, só estou brincando, provavelmente notando a expressão no rosto de Duncan, a velha balançou a cabeça e seguiu em frente. De jeito nenhum teríamos tantas pessoas para odiar. A ideia só surgiu porque todos na nossa área gostam de falar humor quando nos encontramos durante nossos breves encontros. Se você me perguntar, o marionetista mais notável não está entre nós, elfos, mas um humano. Um humano? Duncan perguntou casualmente. Sim, poucos humanos comuns conhecem esse nome agora, a velha disse lentamente com uma leve emoção. O nome dela é Lucretia Abnomar, filha do famoso Capitão Duncan, o marionetista mais notável que já conheci. Duncan. Fim do capítulo. Nossa vida sempre expressa o resultado de nossos pensamentos dominantes, Soren Kierkegaard.